Eu queria saudar a igreja com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Ele toda a honra e toda a glória, não é mesmo? Deus me deu grandes oportunidades na vida. Uma criança que nasceu numa vila em Belo Horizonte, eu nunca imaginei que eu iria conhecer o mundo inteiro e que eu estaria em grandes decisões, que eu vestiria a camisa da seleção brasileira, representando o Brasil fora do nosso país. Eu estive em decisões com estádios com 180 mil pessoas e aquele barulho do estádio, aquela emoção das grandes decisões, tudo isso passou na minha vida. Quando nós estamos jogando, a gente acha que as coisas não vão passar, mas a verdade é que tudo passa na minha vida. Tudo passa na sua vida, mas tem algo que permanece eternamente: Jesus Cristo na nossa vida. Eu não ouço mais os estádios cheios, eu não ouço mais a torcida gritando a meu favor ou contra, ou me homenageando como frangueiro. Eu não ouço mais nada disso, mas permaneceu na minha vida a minha fé, permaneceu na minha vida Jesus Cristo, e é isso que me traz aqui ao Ceará e com muita alegria. Quero agradecer o pastor Sandro, Aderaldo Gentil, pelo esforço, a insistência do Aderaldo para eu viria no ano passado, mas acabou não dando certo por algumas circunstâncias, mas estou muito feliz de estar aqui. Onde eu estava em Pacajus, estão aí os nossos irmãos lá de Pacajus. Foi uma noite maravilhosa, foi uma alegria muito grande. E nós ainda voltamos com mel, uma florada boa lá do nosso irmão Anderson, e nós estamos levando mel lá para as Minas Gerais, o mel da florada aqui de Pacajus, do nosso Ceará, para melhorar a minha voz, para eu gritar mais alto. Quando eu era goleiro, eu era comandante, eu tinha que gritar para o meu time, tinha que orientar a minha defesa, e agora eu quero continuar comandando, quero continuar falando bem alto que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é o nosso Salvador, e Ele é a nossa vida eterna. Obrigado pelo mel, Anderson, vai continuar me dando força para falar bem alto. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte. Eu creio que a maioria dos jogadores de futebol, a maioria, nasceu em lugares muito pobres. Eu sou filho de um policial, e meu pai era um homem muito amoroso, mas muito rígido também. Quando eu enterrei meu pai, eu fui buscar o atestado de óbito dele. Estava escrito no atestado de óbito: não deixa herança. E eu dei graças a Deus, porque a herança que ele deixou para os filhos foi a honra dele. Ele nunca levou nada que não fosse dele para casa. Ele foi um policial limpo, e isso nos dá muita alegria e ficamos honrados por causa do meu pai. Meu pai foi meu primeiro treinador. Ele jogava no time amador lá da Vila Oeste, onde eu nasci em Belo Horizonte. E quando ele chegava do trabalho, ele tirava a farda dele, tinha uma graminha lá perto de casa, e ele chutava para eu defender. Não me esqueço do dia que ele deu um chute forte, e eu agarrei aquela bola, e eu caí com aquela bola no chão, e meu pai disse: nem mexa, fique quieto aí. E foi lá dentro e buscou minha mãe, e vieram os dois correndo, e ele falou com a minha mãe: olha a defesa que seu filho fez. Olha a defesa que ele fez. Ele nem deu rebote, ele está lá, e eu no chão assim, todo entusiasmado, e olhando para os dois. E meu pai falou com minha mãe: olha, seu filho vai ser um grande goleiro. Eu não fui um grande goleiro, mas fui um goleiro grande. Então, a profecia do meu pai valeu, a bênção que ele deu na minha vida valeu. E eu era goleiro daqueles times lá da Vila Oeste, e estava sempre jogando. Agora sofri um pouco, porque goleiro de campinho de terra sofre. Eu gostava de dar aquelas pontes assim, chutava, e eu voava para pegar a bola e fazer igual desenho animado. Vinha lá de cima freando, porque o chão era duro demais, e eu sabia que quando batesse no chão ia doer. Eu estava sempre com os cotovelos ensanguentados, os joelhos todos arranhados,
de jogar no gol, mas o pior é que goleiro de vila, e ainda mais num lugar que passa rio, lá na nossa vila passava um rio, o goleiro onde ele pisa não nasce grama, e em campinho de terra, perto do rio, é o goleiro que busca a bola dentro do rio também. E os que estavam no campo ficavam reclamando, como é que é, essa bola não vem não? E eu falava, está chovendo, e quando chove, o rio aumenta o volume de água, eu ficava tentando cercar a bola, a única que a gente tinha para jogar. Não era fácil não, jogar ali, mas ainda bem jovem, falaram que eu era um bom goleiro, estava ficando comprido, e que eu deveria fazer um teste no Atlético Mineiro. Lá em Minas Gerais eles acham que esse é um defeito meu, mas eu nasci atleticano, eu gostava muito do Atlético, minha família toda. E aí fiquei entusiasmado, marcaram para eu fazer um teste no Atlético. Mas aí aconteceu uma coisa que acompanhou a minha vida. Gente, eu sempre fui muito medroso. Um homem desse tamanho, e eu chorava à toa, com medo das coisas. E o maior medo que acompanhou a minha vida foi o medo de morrer. Desde criança eu tinha medo de morrer. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu ficava pensando que meu pai ia desaparecer. Nós éramos 5 irmãos, somos 5 irmãos. Eu pensei que meus irmãos iam desaparecer. Eu pensei que a cidade que eu amava, Belo Horizonte, ia desaparecer. O que acontece com as pessoas? E meus pais sabiam pouco sobre Deus, não podiam falar nada comigo. E as minhas noites eram muito sofridas, porque eu ficava pensando o que ia acontecer comigo. E uma daquelas noites terríveis, como diz a música, que as noites traiçoeiras, eu não conseguia me libertar daquele pensamento da morte, e eu não aguentei sair pelo terreiro da minha casa e sair correndo pela rua. Meu pai não estava em casa, estava num plantão, dando policiamento nas ruas de Belo Horizonte. Minha mãe saiu correndo atrás de mim, e quando me alcançou, me pegou, minha mãe muito forte, foi me levando para casa. O que está acontecendo, João? E me colocou na cama. João, o que está acontecendo? Aí eu falei com minha mãe, mãe, depois que a gente morre, mãe, o que acontece com a gente? Aí minha mãe, com muito amor, com muito carinho, meu filho, você está com medo, né? Estou com medo de morrer, mãe. O que acontece com a gente depois que a gente morre? Não fique com medo, meu filho. Quando a gente morre, a gente cai num abismo, todo escuro. E aí, mãe? Você vai de ponta cabeça, e você vai caindo naquele abismo escuro. E aí, mãe? Não acaba o abismo escuro, você vai caindo, e você some lá e acabou tudo. Quer dizer, depois dessa explicação aí que eu não dormia mais mesmo, né? Não tinha jeito de dormir, eu só ficava pensando naquilo, muito medo. E quando falaram que eu ia treinar no Atlético, eu fiquei com medo também. E minha mãe falou comigo, você está com medo de novo, né? Estou com medo, mãe. Aí minha mãe falou, deixa que eu vou resolver isso aí. Tem essa vizinha nossa aí, essa que sabe tudo, sabe o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, ano que vem, e eu vou lá nela para ver o que vai acontecer. E aí minha mãe falou que ela já tinha pedido a nossa galinha preta. Eu falei, mãe, a nossa melhor galinha, aquela que poedeira mesmo, aquela que bota muito ovo, é essa mesmo. Pediu ela, mas eu vou levar, vale a pena. E minha mãe à tarde foi lá e voltou. João, não precisa ter medo, está tudo resolvido. Desceu, subiu um espírito lá e falou que vai mandar amanhã com você para o Gol um espírito chamado Carvãozinho. E que esse Carvãozinho é uma fera no Gol. Esse cara pega tudo. Então fique tranquilo que o Carvãozinho vai com você. Aí eu fiquei animado. No outro dia, cheguei lá para treinar e já fiquei meio assustado, porque eu ia treinar com um time de teste, uns meninos magros igual eu, passando fome, umas roupas feias que a gente tinha, o time não deu uniforme para a gente treinar, estava todo mundo desencontrado. E aí ficamos ali, e eles escalaram mais ou menos, você é o goleiro, você é o lateral, e a gente estava ali. E aí de repente abriu uma porta, eram os jogadores do juvenil do Atlético. Gente, quando abriu aquela porta, eu queria fechar a porta. Saiu cada homem de um tamanho,
e eles tinham passado um unto na perna, passaram o óleo na perna, e uns caras fortes, e um negão, quando passou perto de mim, ele falou assim, ele fez assim, os caras queriam matar a gente. Aí meu time entrou em campo, eu fui pro gol. Ô, gente, o gol na vida real é que você assiste o jogo na televisão, para caber o campo na televisão, fica tudo pequeno, né? Parece que o gol é pequenininho. Nossa, que frango desse goleiro, a bola passou perto da mão dele. Mas é encrenca, gente, o gol. Eu vou mostrar o tamanho do gol para vocês. Eu sei bem. Fiquei lá dentro quase 30 anos do gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A encrenca é desse tamanho, na sua televisão é pequenininho, né? Quando eu entrei no gol naquela manhã para treinar, eu olhei, gente, mas esse gol é maior do que o gol lá da Vila Oeste. Mas eu lembrei, o tal de Carvãozinho deve estar em algum lugar aí para me ajudar. Aí, o cara está aí. Aí começou o treino. 10 minutos de treino, 8-0 para o time. Tomei gol de tudo quanto é jeito, entrou bola ali, aqui, já não sabia mais onde que a bola ia entrar. Terminou o treino, passei lá pelo treinador, o treinador, você é grande, mas você é mole, hein? Se você quiser pode voltar, mas não gostei não, viu? Acho que é melhor você nem voltar, não volta não. Aí fui embora para casa, falei, mãe, perdemos a nossa melhor galinha à toa. Esse tal de Carvãozinho não pega nada no gol, mãe. O cara é ruim demais. Depois eu continuei jogando no time lá da vila e estava bem. E eles falaram, não, tem que voltar lá para fazer outro teste. E dessa vez eu não levei o Carvãozinho, eu passei no teste no Atlético. E comecei então a jogar no juvenil do Atlético. Mas gente, os jogadores de futebol daquela época, não sei como é que é hoje, não é? Daquela época, hoje tem muitos atletas de Cristo. Meu filho mesmo joga em Portugal, e eu fui lá visitá-lo, eu e Eliana fomos visitá-lo, aí já chegamos lá para uma reunião de atletas de Cristo, numa outra cidade, tinha vários atletas brasileiros, e nós fomos naquela reunião. Mas no meu tempo, era todo mundo supersticioso, é um negócio impressionante. Eu lembro que me ensinaram que eu, quando entrasse no gol, devia ir lá na trave, do lado direito, dá 3 chutinhos na trave, 3 tapinhos em cima, e lá no canto esquerdo, dá 3 chutinhos na trave do canto esquerdo, 3 tapinhos em cima, vai no meio do gol, cavaca 3 vezes e dá 3 tapinhos em cima. Eu falava, para que é isso? É para não entrar gol nem no canto direito, nem no canto esquerdo, e não entrar gol no meio do gol. E entrava gol de tudo quanto é jeito. Um dia falaram comigo, João, você tem que usar o uniforme toda a mesma cor, porque aí vai dar certo. Aí coloquei o uniforme toda a mesma cor, 1-0 para nós o jogo do juvenil. Aí de repente um cara arruma a bola lá no meio campo e chuta. Gente, eu não sei como é que aquela bola passou. Eu fiz tudo certinho para pegar a bola. Eu não sei como é que ela passou debaixo da minha perna. O estádio inteiro me homenageando, frangueiro, frangueiro, frangueiro. Terminou o jogo 1-1. Eu fui saindo, o diretor que falou comigo para usar o uniforme toda a mesma cor, estava me esperando e falou comigo, João, queria te falar uma coisa, a sua cor não é essa que você jogou hoje. Eu falei, eu reparei, deve ser outra, essa não é, né? Tem que ser outra. Semana retrasada foi na nossa igreja em Belo Horizonte, a Igreja Batista Central, o nosso irmão atleta paralímpico, o Daniel Dias, e ele contou uma coisa muito interessante sobre superstição, né? Ele disse assim, eu tenho 30 anos de idade, e tem 30 anos que eu entro em todos os lugares só com o pé esquerdo, porque eu não tenho o pé direito. Mas eu tenho 13 medalhas de ouro olímpica. Ah, nós ficamos muitas vezes nessa prisão de superstição, achar que se fizer isso vai dar certo, usar aquela roupa vai dar certo, e essa era a prisão nossa. Eu lembro de um jogador, ele colocava a camiseta por baixo da camiseta do Atlético e começava a colocar tudo que ele acreditava, ele colava tudo naquela camisa. Ele ia dominar a bola no peito, terminava o jogo, ele estava todo ensanguentado, né?
E ele ficava mais pesado, ele pesava mais uns 2 quilos para correr, carregando aquilo tudo na vida dele. E muitas vezes na nossa vida nós ficamos pesados, nós estamos carregando tanta coisa, tanto pensamento. E por isso que a palavra de Deus é que pode nos ajudar. Eu me lembro naquele tempo que uma coisa mexeu muito com a minha vida. Lá no Atlético tinha um jogador que já estavam indo na seleção brasileira. E tinha um cara, gente, que ia na seleção brasileira, ele era o cara. Esse cara tinha um cabelo assim, terminava o treino, ele molhava o cabelo, ficava aquele cabelão esvoaçante. E naquele dia especial, eu metia a mão no bolso para comprar picolé e não tinha dinheiro. Meu dinheiro era a conta para eu ir para casa. Não dava para comprar o picolé. E aí, eu ouvi um barulho no portão de cima, era onde saíam os jogadores do time principal do Atlético. E eu estava no portão de baixo, onde saíam os juvenis. Era um portão feio de madeira, uma escada apodrecida de madeira, e o portão de cima era um portão de ferro preto e branco, e tinha um caminho assim, de planta, de flores. E quando eu cheguei lá em cima, tinha um barulho, estavam gritando o nome daquele jogador, e vinha ele andando por aquele caminho, balançando o cabelo, e ele tinha uma camiseta daquelas, mamãe eu sou forte, um short assim mostrando as canetas, tamanco, e ele andava com os pés assim para dentro, e andando assim, o povo gritando o nome dele. Eu olhei aquilo, falei, gente, que cara famoso. Chegou lá fora, começou a dar autógrafo, meteu a mão no bolso, tirou um bolo de dinheiro, começou a pagar picolé para os meninos, entrou naquele carrão dele, 0 quilômetro, e saiu cantando pneu. Cheguei em casa, não deu outra. Mãe, aquela calça velha minha, mãe, corta. O que você quer, João? Faz bainha, mãe, short, bermuda, mãe, vou usar bermuda agora. Aquela camiseta, mas aquela camiseta apertada, não sei não, João, é apertada agora que usa. Está igual hoje, né? Os meninos hoje estão usando aqui uma calça aqui agora assim. Para quem tem pé 45, não pode usar, eu não posso. Calça apertadinha que os meninos usam hoje. Para um pé 45 é horrível, né? Aí eu peguei aquela camisa apertada, apertei meu pai, ele comprou um tamanco para mim, e eu já andava igual aquele cara, assim, ó. Aí foi dando uma dor no ligamento do joelho por dentro, assim. Eu tive que parar de andar daquele jeito, mas o cara estava na minha cabeça. E naquele tempo aconteceu uma coisa diferente na minha casa. Minhas 2 irmãs entregaram a vida para Jesus. E começaram a falar de Deus lá em casa. Eu cheguei perto da minha mãe e falei, mãe, o que aconteceu com as meninas? Minha mãe falou, João, não chega nem perto, porque as suas irmãs agora, é negócio de Deus para lá, Deus para cá, vai sobrar para você, não deixa comigo, eu estou esperto, mãe. Mas não teve jeito, veio lá minha irmã e falou comigo, João, você precisa de Jesus na sua vida. Sem Jesus ninguém consegue nada. Não é só você não, João, ninguém consegue nada. Falei com minha irmã, olha, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa conhecer um cara do Atlético, cara da seleção brasileira. O cara é o cara, o bolso dele está cheio de dinheiro, ele tem um carro 0 quilômetro, ele vai saindo do trem, todo mundo gritando o nome dele, não adianta nada, João. Você precisa de Jesus, senão você não vai conseguir. Cheguei lá no Atlético, a gente estava reunido assim antes do treino, falei, gente, o que é um povo que só fica falando de Deus? Ninguém sabia, naquele tempo no futebol, ninguém sabia nada sobre Deus, isso é uma superstição. Aí um jogador falou assim, carrega um livro preto. Aí eu lembrei de ter visto minha irmã com o livro preto, carrega. Aí ele falou assim, não sei bem não, mas já me falaram que quem lê esse livro preto fica doido. Cheguei em casa naquele dia e falei, mãe, falar lá no Atlético, que esse livro que as meninas estão lendo deixa a pessoa doida, mãe. Suas irmãs já ficaram, João. Elas ficam lendo esse livro, elas entram para o quarto, aí começa a cantar alto. João, fica longe, porque senão vai sobrar para você, João. Um dia, minha irmã avisou para a gente, vou trazer o pastor da igreja aqui em casa. Vai, que hora, hein? 3:30 da tarde, mãe, vamos preparar a nossa fuga, mãe. Lá no fundo de casa tinha uma cerca, deu 3:30, o homem bateu lá no portão, mãe, eu e minha mãe correndo, eu dei pezinho para minha mãe pular a cerca, ela balangou na cerca para lá e para cá, quase caiu, coitado. A gente fugindo do pastor. Eu vi aquele jogador e eu pensei, eu tenho que passar para o time principal do Atlético.
Se eu for do time principal do Atlético, eu vou ser um homem feliz. Vou ser igual a esses jogadores. São felizes demais. E aí eu passei. Era o 4º goleiro reserva, mas estava no time principal do Atlético. Comecei a conviver com aqueles jogadores que eu achava que eram os homens mais felizes do mundo. E foi uma decepção, né? Porque alguns jovens atletas já eram alcoólatras. Terminava o treino, eles iam beber. E chegava no outro dia para treinar e tinha que colocar bala de eucalipto na boca para o treinador não sentir o cheiro do álcool de uma noite inteira bebendo. E aí então eu comecei a comparar a minha vida, a vida dos meus companheiros com a vida das minhas irmãs. Minhas irmãs, elas não tinham esperança na vida. Minhas irmãs tinham certeza. Às vezes passávamos por dificuldades financeiras lá em casa, vinha minha irmã com a mão levantada, vamos orar, porque Jesus proverá. E eu era incrédulo demais, quero ver o salário do meu pai assim, o meu assim, e de repente aparecia o dinheiro. E o dia que minha mãe brigou feio com meu pai, eu pensei, agora ele vai embora mesmo. Acho que eu fiquei mais ou menos no gol, de tanto minha mãe mandar meu pai embora, e eu pular no tornozelo dele, 5 irmãos, pulava no tornozelo dele, ele querendo ficar livre de mim, eu agarrado no tornozelo dele, pai, não vai embora não, e minha mãe não ajudava, a porta é aquela, pode ir. Falei, mãe, não faz isso, mãe, junta suas coisas e pode ir. Veio de lá minha irmã com a mão levantada e gritou, vamos orar, porque Jesus, o príncipe da paz, vai trazer paz para esse lar, e esse lar não vai ter separação, este lar é do Senhor. E minha irmã o tempo todo profetizando, o tempo todo abençoando. Meu pai faleceu alguns anos atrás, ele viveu 54 anos com minha mãe. Mas quero advertir a vocês que foi por causa de Jesus, os dois não combinavam não, viu? Foi por causa da presença de Jesus no nosso lar. Foi por causa de perdão. Foi por causa de amor. Foi por causa da paz de Jesus no nosso lar. Eu vi aquilo e vi meus companheiros, mas não tinha coragem de tomar uma decisão. E eu era dedicado, eu treinava de manhã. Minha mãe preparava uma marmita fria. Eu comia na hora do almoço e ficava para treinar à tarde. Dedicado, mas sem chance. 4º goleiro, não tinha oportunidade nenhuma. Eu chegava no vestiário, tinha lá o quadro com o nome dos jogadores que iam para os jogos, e eu nunca estava. Mas um dia, quando eu cheguei no vestiário, nem acreditei, meu nome estava lá, 2 goleiros tinham machucado, e aí eu fui chamado para o jogo. Gente, eu fiquei entusiasmado demais, fui para a concentração, comi demais, tinha de tudo, tinha uva, tinha coisa que eu nunca tinha visto na vida. Tinha um lanche lá que tinha misto. Nunca tinha comido misto era bom demais. E no outro dia, então, fomos para o campo, o jogo Atlético e Seleção da Bulgária. Jogaço. Aí quando o ônibus do Atlético estava chegando no Mineirão para o jogo, uma multidão acompanhava, subindo para assistir o jogo. Eu, acostumado a jogar no juvenil do Atlético, olhei aquilo e comecei a sentir assim, mal, sabe, não estava sentindo bem não. E aí o ônibus foi subindo, quando nós paramos assim para o ônibus entrar no estacionamento do Mineirão, a torcida chegava e dava soco no ônibus e gritava lá de fora, tem que ganhar, hein? Eu abaixei lá dentro do ônibus. Não, que violência, eu pensei, né? Quando o ônibus parou lá dentro, veio a polícia militar, fez um cordão de isolamento para a gente descer. Eu fui um dos primeiros a descer com a minha bolsinha. Quando eu desci, um atleticano, antes do jogo, o cara já estava bêbado, camisa do Atlético. Eu não sei por que ele encrencou comigo. Na hora que eu desci, menino, ele partiu para cima de mim. Se perder, vai apanhar, hein? Um bafo assim de álcool. Peguei minha bolsa e fervi para dentro do Mineirão. Desci lá para o vestiário e eu já estava meio trêmulo, não conseguia respirar. Fiquei olhando para o médico assim, será que se eu falar com ele me tira desse jogo? Não estou bem não. Não conseguia respirar fundo, coração batendo forte, e de repente o estádio foi enchendo, e a torcida pulando lá em cima, parecia que ia cair dentro do vestiário, e eu na tremedeira doida,
E aí eu falei assim, não estou bem para ir não, mas não tinha jeito mais, tinha que ir. Aí o time entrou em campo, os reservas subiram, eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, a coisa piorou. Eu olhei para o Mineirão, não tinha lugar para ninguém mais, estava lotado. Deu uma tremedeira em mim, nas pernas. Eu sentei no banco, juntei uma perna na outra, para o técnico não ver que eu estava tremendo. E eu ficava tentando me animar. Que medo é esse, gente? Eu nem respiro. Isso é um jogo difícil, vai ser 1-0 para o Atlético, 0-0, é contra uma seleção. E não vai precisar de mim? Nosso goleiro argentino, comedor de carne, bebedor de vinho, o homem é forte demais. Ele está bem demais, eu que estou mal, passando mal. Mas aí começa o jogo, daí a pouco 1-0 para nós. Nosso time era bom, daí a pouco 2-0 para nós. Eu pensei, para de fazer gol, porque senão o treinador vai achar que está fácil, vai querer me colocar, não tem condição nenhuma de entrar. Mas não teve jeito, começou o segundo tempo, 3-0 para nós. E aí eu fiquei acompanhando o relógio do Mineirão para ver que hora que o jogo ia acabar. Faltando 10 minutos para terminar, eu esfreguei a mão, não vai precisar de mim não, vai acabar. Aí de repente eu ouvi alguém chamando, João. Eu nem olhei porque eu devia ser meu treinador me chamando para eu entrar. E como eu disse para vocês, já não tinha condição nenhuma de entrar. Aí bateu no meu ombro, eu olhei, era o meu treinador. Entra lá, João. Eu falei, entra lá. Fui para o túnel central do Mineirão para assinar a súmula de substituição. Eu tinha que acertar uma linha e colocar o meu nome. Meu rabisquei tudo, de tanto que eu tremia, eu não consegui colocar meu nome naquela linha. Aí cheguei na beirada do campo e entrei. De novo naquele gol daquele tamanho. Na hora que eu entrei, gente, um búlgaro mais ou menos do meu tamanho arrumou uma bola lá fora da área. Eu gritei, para o homem, gente. Ninguém parou, ele chutou, gol da Bulgária. Nossa, o estádio todo murmurando aquela situação. O que me salvou, uma tremedeira, o que me salvou, não conseguia respirar. O que me salvou que o Atlético atacava e a bola não vinha no meu gol. E eu acompanhando o placar para o jogo terminar. Faltando 2 minutos, não teve jeito. Outro búlgaro arrumou a bola lá fora da área. Eu falei, para esse aí também, não deixa chutar não, gente. Deixaram ele chutar, ele chutou, eu caí para cá, a bola entrou lá, o estádio inteiro, frangueiro, 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 e eu queria um buraco para eu entrar. O que me salvou é que o jogo acabou. Senão ia ser 3-3, 4-3, 5-3 para o outro time, porque eu não tinha condição nenhuma, a mão tremendo, tudo tremendo. E aí quando terminou eu queria um buraco para eu entrar. Ver aqueles repórteres, né, linguarudo, querendo saber como é que foi o gol, como é que foi aquele gol e tal. Eu driblei aqueles repórteres e desci com tudo o túnel do Mineirão, o túnel do Atlético. Quando eu estava descendo, mamurcha de laranja, sandália de couro, pilhas Rayovac amarelinha, uma pegou na minha testa, eu desequilibrei e desci de bumbum a escadaria do Mineirão e esborrachei lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, eu estou salvo. Não me pegaram, agora não pega mais não, estou dentro do vestiário, tomei banho, arrumei minha bolsinha e lembrei de uma coisa terrível. Eu era o 4º goleiro do Atlético, eu não tinha carro. Eu tinha que pegar o ônibus da torcida para o centro de Belo Horizonte. Fui com a minha bolsinha lá para a fila, fiquei lá, cabeça baixa. O que me salvou é que eu era um ilustre desconhecido, 4º goleiro, ninguém sabia quem que eu era. Eu lá com a cabeça baixa, entrei no ônibus, não tinha lugar para sentar, segurei no ferro em cima, o ônibus começou a rodar em direção ao centro de Belo Horizonte. Um atleticano linguarudo que estava lá sentado aqui na frente, gritou dentro do ônibus, que goleiro grande e ruim que eles colocaram, hein, gente? Eu larguei o ferro de cima, segurei o de baixo. Aí um outro gritou lá da frente, o homem é grande e mole, hein, gente? Aí um outro gritou lá da frente, se colocar esse goleiro de novo, eu vou dar pedrada nele. Eu lá. Quando chegou no centro de Belo Horizonte, eu tinha 2 sentimentos, um de alívio que eu estava vivo, e outro assim de tristeza total, porque eu era um homem medroso, eu tinha muito medo. Quando eu cheguei em casa aquele dia, minha irmã falou comigo, viu, João, não é só você não, ninguém vai vencer sem Jesus, ninguém vai conseguir viver sem Jesus, nós precisamos de Jesus. Mas eu era duro, viu, gente? Eu era duro na queda. No outro dia, quando eu cheguei para treinar, meu treinador não queria nem me ver. Eu passei assim e ele virou as costas para mim. Me deixou fora do treino, não podia nem treinar.
Nossa, eu fiquei triste demais. E aí, continuava treinando, de manhã e de tarde, dedicado, mas com medo. Não podia me usar porque eu tinha medo, como é que ia fazer? E um dia eu estava treinando depois de todos os jogadores, e um jogador estava chutando bola em mim, ele chutava muito forte. Eu queria dizer para vocês que na vida real a bola não vem retinha não, viu gente? Ela vem assim, ó. E o jogador que chuta muito forte, ele consegue dar curva nas bolas, não é? O Nelinho, por exemplo, a gente treinava com ele e dizia assim: esse chute que eu vou dar vai ter 2 curvas, não vai na primeira não, hein? E aquele jogador chutou muito forte, a primeira curva da bola veio para cá e eu vim. E a segunda foi para lá, e eu fiz uma coisa que o goleiro não pode fazer nunca, que é colocar a mão na bola sem o corpo estar atrás. Se a bola tivesse vindo em cima de mim, eu a defenderia assim, se passasse, bateria no meu peito, ou mais baixo eu a defenderia assim. Mas ela foi muito rápido para lá e eu tentei pegá-la assim. Quando eu fiz assim, a bola pegou nesse dedo aqui, ó. Doeu demais. Tremeu minha mão dentro da luva. Eu olhei para minha luva, esse dedo tinha sumido. Tirei a luva, o dedo estava apontando para lá. Fui para o departamento médico, o médico radiografou, era uma luxação completa. Ele voltou o dedo para o lugar. Já voltei esse dedo para o lugar algumas vezes, é uma delícia, viu gente? Voltou meu dedo para o lugar, começou a gessar minha mão, e eu chorava de molhar o médico. E ele falou comigo: João, você tem 21 anos de idade, João. Por que você está chorando? Daqui um mês você está bom. Mas eu não estava chorando por causa do dedo. Eu estava chorando porque era um homem medroso, e era um homem que vivia totalmente longe de Deus. Eu era um homem que vivia em pecado, porque eu não queria entregar minha vida para Jesus, eu queria viver a minha vida. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu falei com minhas irmãs: me levam a uma igreja que eu quero entregar minha vida para Jesus. No outro dia minha irmã me levou à igreja. A igreja estava lotada, eu queria ficar sentado perto da minha irmã, não tinha lugar. Me deixaram longe, e eu sentado ali, gostei de tudo naquela noite. Cantaram uma música como os irmãos cantaram aqui. A música cantada naquela noite foi direto no meu coração. Ela dizia assim: atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, por que vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já. E continuava: vem já, alma cansada, vem já. Medo, uma alma tribulada, sofrida. E ele continuou falando. Eu fiquei pensando: puxa vida, pedi minhas irmãs para me trazer, mas não precisava ter contado minha vida para esse homem, não é? O homem começou a falação dele raiando comigo: você está aqui nessa noite, hein? Eu falei: não, quem que é que ele está falando? É você mesmo que está vivendo longe de Jesus. Eu falei: o homem sabe que eu estou aqui, meu Deus. Você esteve lá, aí ele sabe que eu estive lá, tive. Mentiu, você é um mentiroso, e menti. E agora, você está aqui para voltar para Jesus. Eu falei: isso mesmo, quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele apertou: você está aí ainda? Eu falei: estou aqui. Quer arrepender do pecado, entregar a vida para Jesus? Eu falei: quero. Então levante sua mão. Levantei e arrependi. Eu falei: meu Deus, deve estar todo mundo olhando para esse mãozão meu levantado, que vergonha. Aí resolvi abrir um dos olhos para olhar se as pessoas estavam olhando para mim, né? Abri um dos olhos, olhei em volta. Gente, o que tinha de mão levantada, tinha pecador demais naquela noite lá, gente. Eu fiquei até mais animado. Vocês também, hein? Olha, tinha uma cambada lá naquela noite. Foi impressionante, porque aí ele chamou a gente na frente para orar por nós. E depois eu fiquei conhecido, né? Aí encontrava na rua com esse pessoal que entregou a vida para Jesus naquela noite que eu entreguei. E eles falavam: João, entreguei a vida para Jesus com você naquela noite. Você também, hein? Está todo mundo mundão, hein? Eu e vocês, hein? Mas eu lembro que eu cheguei na frente, o pastor: nós vamos orar por vocês. Eu falei: pastor, me ensina a orar,
Não, hoje nós só vamos orar por vocês. Não, me ensina a orar, estou com oração. Eu estou precisando aprender a falar com Deus, estou com um pedido para fazer para Deus. Estou sofrendo muito. Essa semana nós vamos na sua casa, agora nós só vamos orar por você. E eles foram na minha casa mesmo, numa quarta-feira. Chegou lá em casa e me ensinou a orar. Quando eles foram embora, fechei a porta, entrei no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei. O chão do meu quarto era de cimento, umas britas para cima assim. E eu nunca mais esqueci daquela oração que eu fiz, eu nunca mais vou esquecer. Eu falei com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu quero ser jogador de futebol. Arruma um time para eu jogar, Deus. Todos os jogadores do Atlético iam para o Nacional de Manaus, emprestados. Cerezo foi, Paulo Isidoro. E aí quando eles voltaram, a gente jogava junto o juvenil, né? Gente, como é que é Manaus? 40 graus, João. Não, mas o lugar para treinar duro demais, e às vezes mole demais porque chove muito. Aí eu falava: Manaus eu não quero ir. Mas naquela noite, falando com Deus pela primeira vez, eu falei: Deus, arruma um time para eu jogar. Meu treinador nem olha para mim. A torcida quer me matar, Deus. Arruma um time para eu jogar. Eu vou até para Manaus, Deus. 5 meses depois de eu ter feito aquela oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Quando eu comecei a jogar, havia uma gratidão. Quando eu comecei a jogar, eu sabia que eu fazia parte de um grande projeto de Deus para salvar muitas vidas. E eu estou aqui nessa noite por isso. É a minha obrigação estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Eu devo isso a Jesus. Eu devo, por gratidão pelo que Ele fez na minha vida, de onde Ele me tirou. Ele me deu a mão, todas as pessoas viraram as costas para mim. As pessoas queriam me matar, de tanta raiva que tinham de mim, e Ele me levantou para falar do amor dEle para os outros atletas, aproveitar para que nos estádios as pessoas pudessem ouvir. Eu jogava como inscrição na minha camisa: Cristo salva. Aí a CBF proibiu, mas quando proibiu era uma inscrição tão pequenininha, ao proibir deixou grande, porque a imprensa do Brasil inteiro foi em Belo Horizonte e queriam me entrevistar e queriam falar sobre a camisa. Eu pus a camisa, e fotografia, e filmagem. E aí o repórter da Globo perguntou: e agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. E eu disse: da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Ninguém pode tocar na sua vida. Jesus está na sua vida. Ninguém pode tocar. Ele que cuida da sua vida, Ele que cuida do seu lar. Ninguém pode tocar, podem falar o que quiser, mas eles não tocam na sua vida. Depois eu passei a entregar Bíblias dentro do campo para os outros jogadores. Essa é uma história longa. Eu entreguei mais de 1000 Bíblias dentro de campo de futebol. Certa vez eu renovei meu contrato, eu comprei 278 Bíblias e dei uma Bíblia para cada árbitro, cada juiz de Minas Gerais. Meus colegas queriam me matar: você vai dar Bíblia para esses ladrões, desses juízes? Eu vi logo o meu chamado. E começamos então a reunião de atletas. Conheci o Baltazar, que jogava no Grêmio, e nós combinamos então de iniciar uma associação. Nós não queríamos criar uma igreja. Igreja nós temos, mas nós poderíamos ter uma associação para convidar os atletas para ir nas reuniões, e das reuniões ir para as igrejas. Seríamos um braço da igreja. Esse é o nosso sonho. E foi nessa reunião que eu conheci a Eliana. Nós estamos casados, vai fazer 40 anos agora. Estou muito feliz com minha mãe, está com 87 anos. Outro dia eu e a Eliana fomos visitá-la e minha mãe falou com a Eliana: não aceito devolução não, viu, Eliana? Já há 40 anos, agora não tem jeito mais não, já passou, não devolve não que eu não recebo. Outro dia eu e a Eliana, a gente estava conversando e nós falamos, né? Era eu e você sozinhos. Mas nós já temos 3 filhos, todos 3 casados, e vamos para a 3ª neta. É assim que Jesus faz. Ele tira o nosso medo, Ele abençoa a nossa vida, Ele transforma a nossa vida, Ele tira o medo do nosso coração,
Ele nos ajuda. O terceiro jogo que eu fiz como goleiro titular do Atlético foi em Campinas, contra o Guarani de Campinas. No outro ano o Guarani seria campeão brasileiro. E aí naquela noite chovia muito em Campinas e o estádio estava lotado. Quando eu cheguei no gol que eu ia começar, havia uma lagoa redonda no gol. Eu não queria encharcar minha chuteira, eu ficava escolhendo o lugar que eu ia ficar. Começou o jogo, nosso time era bom, 1-0 para nós. E aí o time deles começou a atacar. E chuva, e o time deles atacando, e a torcida gritando. Lá pelas tantas, o jogador deles chutou uma bola muito forte, resvalou na grama, pegou mais força. Eu entrei para defender a bola e soltei. Soltei, a defesa aliviou, eu lembrei que eu era medroso, que eu tinha medo. E comecei a tremer de novo. E eu gritava meu treinador, e o barulho da chuva e da torcida não permitia que ele me ouvisse. Eu queria que ele olhasse para mim, que eu ia fazer assim. Sabe o que é isso? Põe outro que eu estou com medo. Mas ele não me ouvia, e eu lembrei de algo que falaram comigo na igreja. João, agora, quando você estiver em qualquer lugar, Jesus vai estar com você. O meu salmo é o 56. Ele diz assim: Senhor, quando eu tiver medo, eu vou te chamar, Senhor. Quando eu tiver medo, eu vou te chamar, Senhor. E naquela noite eu chamei o Senhor, e Ele me respondeu. Bateram uma falta, eu tirei. Cabecearam, eu peguei. Chutaram, eu peguei. Chutaram, pegou na minha perna, na trave, saiu. Acabou o jogo, 1-0 para nós. Eu fui saindo, tirando minha luva, indo para o túnel. De repente, aquele monte de repórter vindo em minha direção. E eu fiquei assustado, e foram entregando para mim motorrádio, camisa, outros prêmios. Você foi escolhido o melhor em campo, João Leite. Eu falei, obrigado. Mas nós queremos saber como que um jovem goleiro pode ser tão tranquilo, pode ser tão calmo. Eu falei, eu? É você. Eu olhei para trás, fiquei lembrando daquela luta minha lá, né, querendo substituição. E o repórter falou, você transmitiu uma verdadeira paz para o seu time. Eu falei, eu? É. Como é que você conseguiu? Aí eu olhei para trás e assim, é porque Jesus estava no gol comigo. Aí o repórter... Aí o repórter falou assim, você é convencido, hein? Tanto lugar para Jesus estar nesse campo, podia estar na tribuna de honra, na cadeira especial, ele estava lá no meio daquele barro com você. Mas o que eu ia dizer? Que eu sou o maior do mundo, que eu estava bem tecnicamente, não sei o que mais mente. Eu tenho que dizer a verdade da minha vida. Eu tenho medo, mas quando eu tenho medo, eu chamo Jesus. Quando eu tenho medo, eu chamo o meu Senhor. Quando eu tenho medo, Ele me ajuda, Ele me levanta. Às vezes as pessoas perguntam para mim, João, o que é paz? E alguns acham que paz é um lago assim, com a água parada, uma árvore bonita, um passarinho cantando. Não, paz, você está no Maracanã, tem 180 mil pessoas, o cara chutou a bola, você acha que você vai pegar, só que ela entra, e você comeu um grande frango. E as pessoas vão pensar, nunca mais levanta dali. E você sente uma força tão grande dentro de você, que tira de você todo medo e te coloca de pé. É Jesus atuando na sua vida, Ele te levanta. 7 vezes cairá aquele que tem fé, e todas as vezes ele será levantado pelo Senhor. Um dos últimos jogos da minha carreira foi um Atlético e Flamengo no Mineirão. Estava 1-0 para nós, 40 do segundo tempo, falta contra a gente. Na lateral assim, o Júnior do Flamengo, tinha jogado com ele na seleção, rumou para bater. Eu já fiquei atrás, é mais fácil correr para frente do que para trás. Fiquei mais atrás, organizei minha defesa e olhei um centroavante deles que cabeceava bem. Ele cortou lá na frente, eu já li a jogada. O Júnior vai jogar nele, ele vai arrumar para trás. Então na hora que o Júnior correr para a bola, eu vou correr e vou abafar essa bola lá na frente. Quando o Júnior correu para a bola, que eu corri para frente, o Júnior jogou a bola atrás de mim, gol. Gol, e o estádio inteiro, não dá nem para falar o que eles estavam falando. O mínimo era frangueiro. E eu precisava da polícia para sair do campo aquele dia. Os repórteres todos perguntando, e aí como é que foi? Eu falei, não,
Vamos continuar treinando. Não, mas você não vai desistir não? Fim de carreira? Não, estou mais firme. Jesus está me dando força, Jesus já me levantou. E eu vou continuar a minha carreira, não vou parar não. Você não está com medo? Não, não, estou com medo, mas Jesus me tirou todo o medo. Do meu lado tem um leão, o leão da tribo de Judá. E é Ele que me levanta, é Ele que me leva, é Ele que me dá força. No outro dia, em casa, não saí para nada, né? Depois de você perder jogando no Atlético em Belo Horizonte, você não sai. Manuel Padeiro é atleticano, vai dar um pão dormido para você. O açougueiro atleticano, uma faca desse tamanho, que você vai comprar a carne lá, o cara com raiva do frango que você tomou, ele te corta todo. Eliana saiu, eu fiquei em casa, toco o telefone. Um homem, sou empresário em Belo Horizonte, João Leite, e ontem eu ouvi a sua entrevista dizendo que você vai se levantar, que você tem força, que a sua força vem de Jesus. Eu sou atleticano demais, cheguei em casa para ver a repetição do gol que você tomou. E a minha empresa faliu e eu tinha decidido suicidar. Naquela noite eu ia suicidar, mas quando eu vi o gol que você tomou, o frango que você tomou, eu falei, se o João Leite não vai suicidar por causa desse gol, eu também não vou não. Não vou suicidar não. Eu também vou buscar Jesus na minha vida. O homem está vivo até hoje, viu gente? Recuperou e tudo, porque ele buscou o mais forte do que todos nós, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. E ele nos leva a sermos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nós somos. Os atletas, diz o apóstolo Paulo, que eles correm no estádio atrás de um prêmio que enferruja, um prêmio que se corrompe. Nossa filha mais velha, Débora, descobriu a gaveta das medalhas da mãe. Medalha de Pan-Americano, medalha de Olimpíada. Quando ela começou a andar, ela achou aquela gaveta e saiu arrastando pela casa as medalhas da mãe, engarranchava na porta, ela arrebentava as medalhas. Aquilo ficou tudo no chão, arrebentado. E Eliana foi catando aquilo, eu fui olhando e pensei, a vida dela não está nas medalhas deste mundo, está na glória, está no alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.